Boa noite. O meu grupo vai falar do artigo Comparação dos efeitos do alongamento dos isquiotibiais usando facilitação neuromuscular proprioceptiva com aplicação prévia de crioterapia ou ultrassonterapia. O meu grupo é o Elias, Diego, eu, Fernanda, Maria Paula, Mariana e João. Eu vou falar um pouquinho da introdução. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da facilitação neuromuscular proprioceptiva isolada e com aplicação prévia de crioterapia e termoterapia no alongamento dos isquiotibiais. Flexibilidade reduzida igual retração muscular, que é igual limitações funcionais. O que quer dizer isso? Primeiramente, a flexibilidade ela é a capacidade da estrutura musculoesquelética de se estender sem danos ou lesões, né, com facilidade de ampla movimentação numa articulação ou grupo articular. A flexibilidade reduzida, ela resulta pela retração muscular, que seria o encurtamento do músculo, que vai limitar uma faixa de movimento, né? Que ela pode ser causada tanto por sedentarismo ou por alguma lesão musculoesquelética, neural ou articular. E independente da causa, a retração muscular ela causará limitações funcionais na realização de várias atividades físicas, né? Seja o mínimo movimento no dia a dia. Exercícios para aumentar a flexibilidade. Eles são usados para o tratamento da retração muscular para prevenir maiores perdas funcionais, né? Fornecendo vários benefícios através do alívio da dor e a redução de risco de lesões. E o mais utilizado são os alongamentos estático, alongamento dinâmico, alongamento balístico e facilitação neuromuscular proprioceptiva. Eu vou falar mais aqui sobre a facilitação neuromuscular proprioceptiva e mais à frente vai ser falar sobre os outros alongamentos. O que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? Ela vai envolver reflexos fisiológicos mecânicos através da contração submáxima do agonista que ativa o órgão de Golgi. O que seria, dando uma pincelada, o que seria o órgão de Golgi? São receptores sensoriais, né, que possuem fibras encontradas na junção dos músculos com seu tendão. E quando estimulado por uma contração muscular, os sinais eles são transmitidos para a medula espinhal para causar efeitos reflexos no próprio músculo estimulado. Então, esse alongamento ele também é uma forma que permite segmentar um grupo muscular específico, né? E alonga e fortalece ao mesmo tempo. E dentro deles são encontrados alguns tipos de métodos, né, que são conhecidos como de Cabot, que é o método contra-relaxamento, CR, o método o método contração-relaxamento, CR, o método contração-antagonista, CA, e a combinação dos dois, contração-relaxamento, contração-antagonista, CR-CA. E termoterapia e crioterapia, no artigo ele diz que a termoterapia ela tem sido extensivamente investida como um fator que melhora os resultados de alongamento, uma vez que efetivamente muda os tecidos conjuntivos viscoelásticos. E a crioterapia, aplicada antes do alongamento, otimiza as melhorias da flexibilidade, uma vez que a resposta do reflexo, né, muscular e dor são consideradas as principais barreiras aí das manobras no alongamento. E o uso anterior da crioterapia, né, no alongamento, requer atenção no ato do próprio alongamento para não exceder os limites fisiológicos do paciente. Assuntos e métodos. Esse estudo foi realizado pela Clínica Escola da Universidade Federal do Piauí e ele contou com 32 voluntários, com idade entre 20 e 25 anos, ambos destros, e com extensão do joelho menor ou igual a 155 graus. Pacientes com complicações de saúde ou hipersensibilidade à aplicação de gelo ou calor foram excluídos. Todos os pacientes se apresentavam saudáveis segundo a anamnese anterior. Foram feitas 12 sessões, 3 vezes por semana. Um termo de consentimento foi assinado antes de todo o procedimento.
Os profissionais acompanharam os pacientes de perto para garantir que eles não estivessem com os joelhos flexionados. Eles observaram variações do ângulo poplíteo em extensão e medição por goniometria e fizeram o teste de bancada de Wells, que mede a flexibilidade e mede a amplitude de alongamento do paciente. Eles dividiram esse grupo de pacientes em 4 grupos diferentes, que foi o grupo controle, o grupo facilitação neuromuscular proprioceptiva, facilitação neuromuscular proprioceptiva em crioterapia, facilitação muscular proprioceptiva em termoterapia. O primeiro grupo recebeu avaliação, mas não teve nenhuma intervenção. O segundo grupo teve avaliação, fizeram alongamento nos isquiotibiais com relaxamento técnico após o alongamento e com dentre esses tiveram a contração isométrica. Depois eles fizeram uma sessão experimental em que eles fizeram uma série de 4 repetições de alongamento e foi realizado durante um intervalo de 10 segundos, durante 3 vezes por semana, em 4 semanas, dividido por 4 semanas. Eles fizeram, depois passou para o grupo 3, que foi facilitação neuromuscular proprioceptiva em crioterapia, e os pacientes desse grupo fizeram procedimentos em aplicação de crioterapia. No grupo 4, fizeram facilitação neuromuscular utilizando o ultrassom, que é a facilitação neuromuscular em termoterapia. Eles fizeram um alongamento, depois receberam tratamento técnico na barriga do músculo e para ver a eficácia do ultrassom. Concluiu que a eficácia do ultrassom teve-se em áreas de 5 centímetros e foram fazendo movimentos circulares para não ter excesso de calor naquela área e não ocorrer uma queimadura, alguma coisa do tipo. Então, na parte de resultados, na tabela 1 tem o teste de Wills, que testa a flexibilidade de amplitude de alongamento, e a goniometria, que mede a amplitude de movimento das articulações. Numa amostra de 32 indivíduos, 14 homens e 18 mulheres, o teste de Will mínimo considerado 20 inicial foi 30 centímetros e o final foi 32. E o Wills máximo, considerado 25, o inicial foi de 71 centímetros e o final foi de 69, tendo uma redução de 2 centímetros cada. E na goniometria, a mínima de 122 graus, ela foi para 125 graus, aumentando 3 graus, e na máxima de 158 graus para 172 graus. Na tabela 2, a gente tem a média inicial e a média final para teste de banco de Wills, que testa a flexibilidade para amplitude de alongamento. No controle inicial, a gente teve uma melhora de 3,67 centímetros. E no controle final, a gente teve um aumento de 3,38 centímetros. Na PNF inicial, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, a gente teve uma melhora de 3,26 e na PNF final a gente teve uma melhora de 1,62. Já no PNF-US inicial, se teve uma melhora de 3,32 e na final um aumento de 2,25. E para finalizar o banco de Wills, na PNF-CRY inicial, teve um aumento de 2,54 e na final de 1 e 3. E para finalizar, a tabela 3 é a média inicial e na média final da goniometria. O controle inicial teve um aumento de 2,89 e o controle final teve um aumento de 5,28. O PNF inicial teve um aumento de 3,8 e o final de 1,91. Já o PNF-US inicial teve um aumento de 2,20 e o final de 2,62. E para finalizar a goniometria, o PNF-CRY inicial aumentou 3,16 e o final 2,62. Com isso, se pôde notar nas 3 tabelas que houve uma melhora significativa de todos os métodos após a intervenção, com isso se reduzindo o P
A0, aumentando a amplitude de movimento das articulações e aumentando a amplitude de alongamento do corpo humano. Discussão. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da flexibilidade de treinamento e foi usada uma técnica de contração e relaxamento para os músculos isquiotibiais. Esse estudo foi comparado com a aplicação anterior, dos estudos anteriores. E esse estudo foi aplicado na crioterapia, com a crioterapia ou a termoterapia. E os exercícios que utilizaram foram o alongamento estático, o alongamento dinâmico e o alongamento PNF. E a função desses exercícios é melhorar a amplitude de movimento. Um estudo empregado em alongamento estático, alongamento e alongamento PNF, e nesse estudo que teve, tinha homens adultos com tensão nos músculos isquiotibiais e foram utilizados diversos exercícios. E também foi utilizado ativação muscular durante uma contração isométrica. E no estudo fala que a crioterapia minimiza o desconforto durante o treinamento de flexibilidade e falam que pessoas recebem pacotes de gelo no tendão e utilizam alongamento estático também. E foi utilizado no estudo de Malma, e esse estudo fala que teve um ganho na flexibilidade dos músculos isquiotibiais. Eles comparou os efeitos agudos através de protocolo de alongamento estático, alongamento passivo e o alongamento FNP para os músculos isquiotibiais. E Knight comparou o alongamento comparou um alongamento usando um calor superficial, calor profundo ou aquecimento ativo para aumentar a extensibilidade dos flexores na plantar. E foi utilizado uma bolsa de água para o aquecimento superficial e utilizou exercícios para ficar nas pontas do pé. Os participantes foram divididos em 2 grupos no estudo de Funk. O primeiro grupo fez apenas um alongamento estático, já o segundo grupo usou somente uma compressa de água quente. O grupo que utilizou a compressa de água quente mostrou maior ganho de flexibilidade do que o grupo que fez apenas o alongamento estático. O resultado mostra uma diferença no estudo, no qual o grupo que usou a técnica PNF ultrassonterapia demonstrou uma semelhança aos grupos PNF somente. Foi avaliado e comparado o aumento da ADM, de flexão do quadril após o alongamento estático, com aquecimento ou resfriamento prévio. Eles relataram que não houve diferença estática em ganho de amplitude e de movimento. Já nos estudos de Draper, ele avaliou a flexibilidade de ganhar isquiotibiais, separando em 3 grupos: controle, onda curta diatermina mais alongamento e placebo diatermina por ondas curtas mais alongamento. Selecionou cerca de 30 alunos com a incapacidade de manter a amplitude de movimento de 160 graus de extensão de joelho e 90 graus de flexão de quadril. As medidas goniométricas feitas antes e após de cada sessão experimental durante 5 dias. Draper concluiu que a diatermina de ondas curtas mais alongamento melhora os isquiotibiais. Já nos estudos de Russo, foi analisado e comparado a flexibilidade ativa do treinamento versus alongamento ativo, com ultrassom terapêutico. E cerca de 51 voluntários de sexo masculino, adultos já jovens e não fisicamente ativos. Usando goniometria, foi avaliada a flexibilidade antes e depois do tratamento, e constatou que todos os grupos apresentaram melhor flexibilidade dos isquiotibiais. Os efeitos da ultrassom terapêutica na ROM, no alongamento, foram analisados em um estudo com 15 homens saudáveis. Os indivíduos receberam 3 intervenções: ultrassom, grupo EUA, simulação de ultrassom sem energia, grupo placebo, e repouso controle. E os resultados mostraram que houve aumento significativo da ROM e SST após o ultrassom.